Aconteceu uma prisão, gente, de um rapaz bem novo, de 21 anos, que foi pego fazendo atos obscenos na academia para uma moça. Essa moça foi filmar o próprio treino e atrás dela veio esse rapaz, que viu que ela não estava olhando para trás no momento, né? E acabou fazendo ali uns atos obscenos. Ele. É atos obscenos que chama? É. Enfim, vocês vão ver. E ele começou a fazer isso atrás e não tinha visto que estava sendo filmado. Por fim, quando ele descobriu que estava sendo filmado, ele saiu correndo da filmagem, né? Saiu de fininho. E a moça denunciou ele. O que mais chocou foi a juventude. Não parecia ser um cara estranho. E no final era um rapaz que é pervertido, é um rapaz pervertido, né? Um criminoso. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para ver esse assunto que é pesado, mas é um assunto muito importante, muito válido. Eu vi alguns comentários que eu decidi até trazer pra gente conversar sobre os comentários, porque com certeza essa notícia você já viu. Mas os comentários é uma coisa assim que é interessante para ter mais conhecimento sobre esse tipo de caso. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias, posto assuntos de beleza, resumos do canal, posto stories. Então vai lá, me acompanha, dá uma força. Sem enrolação, vamos pro quadradinho, ver onde tudo começou. Aqui, gente, é aqui onde eu peguei um vídeo onde tudo começa. Vão dar um resumo da notícia, mas vai mostrar a filmagem, né? Com censura. Esse aqui foi o RFTV oficial que postou. Compartilhadas nas redes sociais mostram um flagrante perturbador. Um homem surge atrás de uma mulher que gravava os exercícios na academia do condomínio e passa a manipular as partes íntimas atrás dela. Um episódio traumatizante. Tudo aconteceu neste condomínio, na cidade de Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Eu já ia editar já para postar sem ver o vídeo todo. Quando eu me deparei com aquela cena, eu fiquei sem reação, fiquei sem saber se eu ia correr, se eu ia gritar. Mas eu simplesmente desliguei a esteira e saí, porque ele estava aqui ainda. Então ele viu que eu não fiquei muito tempo, então gerou uma desconfiança também nele, que depois ele ficou muito inquieto. O homem foi identificado como Pedro Henrique, de 21 anos, e se apresenta como um educador físico. Momentos depois do crime, a polícia foi chamada para o residencial, mas ele já tinha fugido. Desde que o ato foi praticado, o homem não retornou mais ao condomínio. Familiares que residem no mesmo local foram procurados pelas autoridades, mas não deram informações sobre o paradeiro dele. Esse sumiço acende um alerta entre as mulheres da região e preocupa ainda mais a vítima. Quantas vezes ele já fez isso aqui no condomínio com outras mulheres? Aqui brincam várias crianças, então quantas vezes? Então, assim, a gente não está protegido em lugar nenhum. Mulher não está protegida em lugar nenhum. O que que acontece, gente? Aqui eu vou passar o vídeo aqui no início, você vai perceber quando é que ele nota que ele tá sendo filmado. Então ele não tava esperando, sabe? É aquilo, né? Uma hora a casa cai, né? Ele deve ter feito isso outras vezes. Aí, ó, ele tá então. Aí ele vai ver um momento em que ele vai perceber que ele tá. Aí, eu percebeu que tá sendo filmado, ele já sai. Ele não tava pronto pra ser filmado. Aí você diz, claro, Nicole, que ele não tava pronto. Mas você vê nele um constrangimento, né? Quando ele pegou. Você vê que ele não tá totalmente louco, né? Ele não enlouqueceu. A ponto de as câmeras estão aqui e ele manda um tchauzinho pra cá. Porque tem uns que já entraram em surto, que dá até tchau pra câmera se deixar. Mas o caso dele não, ele se constrange. Ou seja, ele ainda tá. Ele tá sabendo o que vai rolar. E aí ele fica inquieto e ela não percebeu, gente. Ou seja, ela poderia ter acontecido algo muito pior se eles estão sozinhos. Por quê? Porque é academia de condomínio. É academia de condomínio, não tem câmera, tanto é que ele não tá preocupado com câmeras no local, ficou preocupado com a câmera dela, não deve ter câmera, e se esse cara me dá pra fazer algo com ela ali, pra sumir com o celular, já que ela filmou, você tá entendendo? Mas eu acho que ele deve ter pensado que não apareceu na filmagem ou algo do tipo, mas apareceu. E aí, isso se tornou grande, né, porque realmente foi uma coisa muito preocupante. E o pessoal falou muito da aparência dele. Teve pessoas que disseram, gente, é um rapaz bonito, é um rapaz assim, que você olha e ele não tem aquele, como é que falaram? É que eu não encontrei o comentário agora, gente. Não tem aquela aparência de tarado. Acho que a pessoa quis dizer assim, aparência de tarado deve ser uma aparência de uma pessoa estranha, algo assim. É o que eu interpretei do comentário. Mas é pra você ver que não tem rosto, né, gente? Não tem rosto, não tem um comportamento específico. Olha, gente, aqui é um áudio da mãe desse rapaz, mandando para
um dos veículos de informação. Não sei se é pra moça, mas eu acho que não é pra moça, é pra um dos veículos de informação que postou em uma página. Vamos ver aqui esse áudio. Ô amigo, boa tarde. Eu sou a mãe dele, tá? Eu não apoio o erro dele. Eu sei que ele tá errado, tá? Só que eu sou mãe, tá? E o que eu tô passando, eu não desejo pra mãe e nem pra mulher nenhuma o que eu tô passando, entendeu? Então, assim, eu vou te pedir aqui, como mãe, tá? Como ser humano, pra você remover esse vídeo da sua página. Porque apesar dele estar errado, existem as leis também, né, pra mim, né, como mãe dele. Então, por favor, remova o vídeo da página. É um pedido de uma mãe. Não, mãe. E eu entendo porque eu sou mãe. E detalhe, sou mãe de menino, gente. E a gente nunca pensa nisso, né? A gente sempre pensa nos nossos filhos como sendo vítima de uma pessoa ruim. Mas você já passou pela sua cabeça que é o seu filho que estará envolvido em algo ruim? Seja por influência ou seja por ideia dele? Aí, gente, cara, é de chorar e largar tudo. É o que ela falou, eu não desejo isso pra nenhuma mãe. Mas não adianta ela falar, apaga o vídeo. Não adianta. O que você quer? Ai. Porque assim, eu me imagino num lugar. Tá repreendido em nome de Jesus. É chorar. Você chora, você pergunta por quê, onde foi que eu errei. A primeira pergunta é onde foi que eu errei. Agora o seu filho ele vai pagar. Agora é a hora da conta chegar pra ele. Até que chegou cedo. Antes que ele fizesse, talvez, não sei, coisas até piores. Não sei se já fez. Mas antes que a coisa até escalasse, porque mais anos com esse comportamento, pior vai ser. Até que a conta chegou cedo, que ele só tem 21 anos. Mas a conta uma hora chega. Agora me diz, se você é mãe de um rapaz. Ai, não quero nem falar. Tá repreendido. Mas é isso, a mãe dele pedindo pra que tirasse as imagens. Aqui nos comentários, vamos ver. É complicado demais essa situação, porque é uma mãe desesperada. Mas em contrapartida, tem o outro lado da história. A mulher, ao ver essa cena, com certeza ficou em choque. Porque eu, que não tenho nada a ver, fiquei só de assistir. E ele plantou uma semente maligna na vida de uma mulher, e talvez casada. Por isso, acabou sendo exposta. Ela expôs a imagem dele, mas e o que ele fez com ela? Ela remove, mas a lei vai fazer a parte dela? Ela tá pensando no filho e na moça? Gente, eu não me limito só a pensar na moça, que é uma vítima, assim. A moça, dá pra perceber que ela tá tão constrangida com essa cena que ela não quer mostrar o rosto dela. Ela não quer mostrar o rosto, porque quando ocorre um abuso, quando ocorre uma violência, a vítima, ela sente vergonha, ela sente um constrangimento, mesmo sabendo, tendo consciência que a culpa não é dela. Existe um constrangimento nas vítimas. É uma exposição, assim, um negócio esquisito, um sentimento de violência. Ah, mas ele não tocou nela. E aí é por isso que eu digo, não se limita apenas a essa moça. O comportamento dele é pervertido, gente. Não vai ficar só nisso. Vai escalando. Então, sim, ela é uma mãe que tá sofrendo, que tá desesperada. Dizer que ela não tem culpa de nada, eu nada sei. Agora, ela sendo uma mãe desesperada ou não, ele é um homem adulto agora. E a conta chegou pra ele. Entende? A conta chegou pra ele, entendeu? Então ela pode estar desesperada que ele, como um homem adulto independente, não vai ter mamãe pra proteger. Mas ele é um homem adulto e ele... foi muito tenso isso, mas vai ter que pagar. Pois, mas vamos ver o próximo vídeo aqui, que vai falar que ele tem um irmão gêmeo. Eu fiquei assim, ele tem irmão gêmeo? Notícia urgente. Trago mais informações, direto inclusive, sobre o caso daquele tarado da academia, porque além dele cometer um ato nojento, aquele canalha ainda colocou o irmão, que é gêmeo, em risco. Acreditam nisso? Ele tem um irmão gêmeo. Eu não sabia disso. O Diego Macedo está ao vivo aqui na tela do Primeiro Impacto e conta tudo aqui para nós. Diego, ele continua preso ou não, Diego? Pois é, Marcão, bom dia para você e a todos que nos acompanham. A informação que a gente tem é que o Pedro Henrique Salles, de 21 anos, passou por audiência de custódia ontem e a decisão do juiz, Marcão, foi manter ele preso. Esse caso todo que você acabou de citar aí aconteceu no último dia 19, mas ele só foi preso no dia 24. Ele estava escondido em um imóvel em construção no município de Simões Filho, região metropolitana daqui de Salvador. Ele é investigado por importunar sexualmente uma mulher enquanto ela fazia atividade física na academia de um condomínio residencial de Feira de Santana. A Polícia Civil disse que o educador físico resistiu à prisão e tentou fugir para uma área de mata. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva. As imagens feitas pela própria vítima rodaram o Brasil inteiro e o material foi essencial nessas investigações. A Polícia Civil também disse, Marcão, que está sendo investigada a participação de alguns familiares na fuga e na ocultação
alimentação de Pedro Henrique. Caso seja comprovado, os responsáveis poderão ser indiciados, viu? A polícia também disse que o investigado não tem antecedentes criminais. Um detalhe muito importante é que a administração do condomínio informou que a maioria dos condôminos aprovou em assembleia a exclusão de Pedro Henrique da unidade residencial. Você chamou a atenção aí, Marcão, também em relação ao irmão gêmeo dele. Essa informação chegou agora pela polícia, dizendo que ele tem irmão gêmeo. Detalhe muito importante, não é um irmão gêmeo idêntico, mas eles são muito parecidos e por isso esse irmão gêmeo ele precisou ser afastado do trabalho para ele não se expor por conta desse caso envolvendo o irmão dele de importunação sexual. A delegada que está à frente ao caso diz que ele já pode voltar à rotina depois que o irmão está preso, mas a gente chama a atenção mais uma vez da população, né, Marcão, que apesar da semelhança, o irmão não tem nada a ver com a história, inclusive, Marcão, ajudou nas investigações. A polícia afirma que ele ajudou nas investigações para que o irmão fosse preso. São essas informações que a gente conseguiu levantar, essa novidade que a gente tem aí. Nossa, mas a família desse cara tem sempre uma novidade. É a mãe mandando mensagem, o irmão gêmeo, mas que não é igual, mas tá tudo bem. Mas sempre manda. Aí quis fugir pro mato. O cara, o que aconteceu com ele é um crime, ok. Tem material pra prender ele, tem o rosto dele visível, ele fazendo os atos tudo visivelmente, nada assim pra ser contestado e ficar aquela coisa de ainda sair pela porta da frente, sabe? Nada, fechadinho. É chegar a prender. O pessoal até questionou por que chegaram com essa munição tão pesada na casa dele. Porque eu sei que é uma pessoa só que possivelmente não está armada. Eu também fiquei assim, nossa, quanto armamento. Mas eles sabem, a polícia sabe que pode acabar dando problema para ser preso, até a família ir para cima, família tentar defender, tem dessas. Não só facilitar, mas tentar defender, terminar policial sendo agredido, se não morto. Às vezes tem arma no local, então chegam com armamento pesado, né? E dito e feito, não que ele estivesse armado, mas ele tentou fugir, né? Fugir pro mato. Quase que morre nessa brincadeira, né? Porque os caras tão loucos pra dar um tiro, tão loucos pra poder usar o armamento, né? Não só ameaçar. Tão loucos pra poder usar o armamento, o cara me foge pro mato. Cuidado, viu? E existe aquela dúvida, uma pessoa que nasce com essa perversão na cabeça, ela nasce dessa forma ou ela desenvolve isso com o tempo? E se desenvolve isso com o tempo, tem a ver com a criação? Vários livros que falam sobre psicopatia e declaram que esses casos, assim, têm um grau de psicopatia. É pra você chegar a esse ponto aí, normal tu não é? Normal tu não é, entendeu? Mas muitos chegaram à conclusão de que é uma tendência já dentro da pessoa. Havia uma tendência dentro da pessoa. Se esses estudos mudaram nos dias de hoje, já não sei. Mas a conclusão na época que eu via, que eu assistia, que eu lia sobre o assunto, a conclusão mais próxima era: nasce uma tendência dentro da pessoa. E o meio vai contribuir para esse desenvolvimento. Seja mães e pais que não brecam, que não prestam atenção no que está acontecendo, ou uma família que tenta encobrir. Isso vai agravar, mas na verdade dentro já havia uma tendência. Porque o pessoal fala, psicopata, o pessoal já pensa o quê? Já pensa que é um serial killer que vai sair matando todo mundo. E nem sempre se chega a esse nível. E muitos, a grande maioria, na verdade, não chega a esse nível. E muitos têm um grau. E aí eu vi um comentário, eu queria muito trazer esse comentário aqui, mas eu acho, gente, que o comentário já não habita mais entre nós, entendeu? O pior é que destruiu também a vida do irmão gêmeo. Só continuou preso por causa da repercussão do caso. Tem um cara aqui no bairro que foi preso 3 vezes enquanto se masturbava em público. E ele foi liberado na audiência de custódia nas 3 vezes. Isto mostra a importância de fazer barulho. Nossa justiça é injusta. Ela só funciona sob pressão. Então, isso aí é gravíssimo. E o que acontece, gente? Começa a escalar. Começa a escalar. Eu vi o pessoal falando assim sobre esse rapaz. Ele só não fez coisa pior porque viu que estava sendo filmado. Não necessariamente. Novamente, pelo que eu li, pelo que eu assistia, não necessariamente ele faria alguma coisa. Não necessariamente ele faria alguma coisa com aquela mulher naquele momento. Mas é possível e é possível que não. É possível que ele só ficasse nisso e seja igual esse cara aí do bairro. Já foi pego 3 vezes fazendo isso, ninguém faz nada. Uma hora vão acabar com ele, mas não vai ser nem a justiça, vai ser a galera do bairro mesmo. Pode ficar nisso, mas pode ir escalando, porque todo tipo de atrocidade, a pessoa não começa no nível mais alto. Ela começa um degrau de cada vez. Primeiro ela judia de animais. Depois ela começa a judiar de crianças, ou de algum coleguinha, ou de uma pessoa que está perto dela, para depois ir escalando. Então, primeiro ele faz isso em público, depois ele tenta tocar numa mulher. Aí ele gosta de tocar sem autorização e gosta disso. Aí começa a escalar, e escalar, e escalar.
E pode escalar até morte, como pode parar no meio do caminho. Ninguém sabe até onde cada indivíduo que tem esse transtorno vai, entendeu? Por isso que é importante você já travar no começo. Coisa que no bairro desse rapaz do comentário ninguém fez. Ou seja, lá na frente, se ele cometer uma violência ainda maior, entendeu? Que não tenha volta para uma vítima, aí, gente, quando vai olhar o histórico, o cara estava sendo solto várias vezes, já mostrando que ele era um pervertido. Mas isso aí é falha na lei, existem várias falhas na lei. O cara já perdeu o réu primário e foi solto. Olha, eu tô ficando com raiva. Fiquei com raiva do comentário, gente. A academia é um antro de perdição. A culpa é da esteira agora. Eu vi uma moça comentando assim, nunca foi sobre roupa, porque o pessoal comentou sobre o quanto que a moça tava, assim, de uma forma, cara, muito escondida. Ela tava com um blusão, vocês viram, né? Um blusão grandão. Então o pessoal falou, tá vendo? Não é sobre roupa. Eu falo pra vocês, não mesmo, gente. Quando se trata de pervertido, vocês não entendem? O negócio é muito mais embaixo. Você pode usar burca. Quando a gente fala de pervertido, realmente não tem esse negócio de roupa, não. Mas é isso, gente. Agora me conta o que vocês acharam desse caso. Ele tá preso, mas o pessoal tá achando que ele já vai ser solto, que ele não vai ficar muito tempo preso. Que é coisa de... Na hora que a coisa esfriar, ele já vai ser solto. Vocês acham isso? Me conta aqui que eu quero saber. Tomara que não, né? Mas é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e... beijo!